cooktop de indução, vale a pena? E se eu te disser que existe um fogão muito mais bonito, prático e seguro que o convencional fogão a gás? Você acredita? Mesmo acreditando, eu tenho certeza que você tá aí pensando que deve ter alguma desvantagem. Então fica tranquila, porque hoje eu tô aqui pra te contar tudo o que você precisa saber sobre cooktop de indução. Quais são as vantagens e desvantagens dele em relação ao a gás, para que você termine esse vídeo sabendo se vale a pena ou não ter um na sua casa. E lá no final eu também vou te contar a minha opinião pessoal sobre esse cooktop. Eu sou a Amanda, arquiteta especialista em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. E hoje você vai descobrir tudo o que você precisa saber antes de comprar um cooktop de indução. A cozinha é um dos ambientes mais difíceis de projetar, principalmente por causa da quantidade de eletrodomésticos, das medidas, tomadas, todas essas coisas mais técnicas que cada um exige. E essa escolha dos eletros também é uma parte difícil, já que são muitas opções disponíveis. E com a tecnologia avançando, os eletros estão mudando a cada dia, para ir facilitando a nossa rotina. Por exemplo, até uns anos atrás era comum a gente usar só aquele fogão tradicional, de piso junto com o forno. Aí começaram a surgir os cooktops, que fazem com que o forno não precise necessariamente estar ali embaixo dele. Ele pode ser numa torre quente ou simplesmente em um outro lugar da cozinha. Ou seja, mais liberdade na hora de posicionar os seus eletrodomésticos na cozinha. Além de poder ter uma bancada mais longa, sem interrupção do fogão junto com o forno. E dependendo da sua rotina, se você não usar forno, pode ter só o cooktop mesmo. Como os cooktops foram ficando bem populares, começaram a surgir variações dele. Então, além do a gás, você vai encontrar por aí o elétrico e o de indução. E não são a mesma coisa. Por mais que o cooktop de indução também seja elétrico, já que usa energia, a diferença é que o cooktop elétrico tem uma resistência ali dentro. Vai aquecendo o vidro, ele fica até vermelho e essa superfície fica bem quente. E aí, esse calor do vidro passa para a panela. Já o de indução, que é o nosso assunto de hoje, faz calor só na panela. Então, se você ligar esse fogão sem panela nenhuma, não vai esquentar essa boca. O princípio do fogão de indução é que ele induz as moléculas do fundo da panela a se movimentarem, gerando calor nela. É justamente por isso o nome cooktop de indução. Então, depois de tirar a panela, se você colocar a mão, vai estar quente ainda, justamente por conta da panela que estava ali. Pensa comigo, se você pega uma panela quente, coloca numa bancada de pedra, depois tira, a pedra vai continuar quentinha, né? O princípio é o mesmo aqui. Ele não fica tão quente quanto o fogo ou quanto o cooktop elétrico da resistência, mas pode dar um desconforto sim encostar ali, vai estar quente. E olha como esse cooktop é seguro e inteligente. Se você acabou de usar uma boca, já desligou ou já tirou a panela dali, mas a boca ainda tá quente, ele te avisa, fica com uma luz acesa, um agazinho ali, para você não correr o risco de encostar ali por ter esquecido. Para quem tem criança em casa, é perfeito. Pode estar parecendo meio confuso, mas eu já vou te explicar melhor como é que ele funciona. Eu falei que o calor é gerado por indução na panela, certo? É aqui que o primeiro problema desse fogão entra. Você não vai poder usar qualquer panela. Algumas não vão funcionar nele. Quando for comprar panelas, você precisa ver se elas têm esse símbolo aqui, que indica que ele funciona em fogão de indução. Essas panelas são as de ferro fundido, fundo triplo, aço inox, ou seja, aqui tem fundo magnético. Um teste rápido, pega um ímã e coloca no fundo. Se grudar, ele funciona nesse cooktop. O ideal é ter um fundo reto também, não muito abaulado, para que o fundo esteja em contato com o vidro do fogão. Panelas de barro, vidro, alumínio não funcionam. Se essas são as suas panelas e você planeja comprar um cooktop de indução, pense que você vai ter o custo das panelas novas junto na conta. Mais um ponto que você precisa se atentar antes de trocar o seu cooktop a gás pelo de indução é a instalação, porque a instalação é um pouco mais chatinha mesmo. Você não pluga ele na tomada igual faz com os outros eletrodomésticos aí na sua cozinha. Tem uma fiação dele que sai e vai direto para um disjuntor específico, porque caso tenha alguma sobrecarga, ele vai desarmar. É uma questão de segurança dele. A maioria dos modelos de cooktop de indução é 220 volts. Alguns de uma ou até duas bocas você até encontra no 127, mas os maiores, ali de 4 bocas ou mais,
Normalmente são 220 mesmo. Então, também é importante você verificar se tem como ligar um equipamento dessa voltagem aí na sua cozinha. Peça a ajuda de um eletricista, ele pode ver tudo isso para você. E sobre a bancada que ele vai ser instalado. Ela pode ser de pedra, como granito, quartzo, ou então porcelanato, madeira, cimento queimado. O importante é você seguir as medidas que o fabricante exige de espaçamentos em volta dele, embaixo e tudo mais. Mas ele fica super discreto na bancada, porque ele é simplesmente um vidro ali em cima. Principalmente se ela for da mesma cor do fogão, o que pra mim com certeza é uma das vantagens desse cooktop. Sabia que existe branco? Eu descobri, só que é bem mais caro. Agora falando um pouco sobre o uso do fogão de indução no dia a dia dele. Você tem maior controle da intensidade que você tá ligando cada boca, porque ela é uma regulagem em números. Então você tem ali uns 10 níveis, sendo que o primeiro é bem fraquinho e o último bem forte. Então, quem gosta de fazer geleias, doce de leite, essas coisas que precisam de um fogo bem baixinho para cozinhar devagar, é perfeito. Porque em fogões a gás, muitas vezes a gente não consegue deixar uma chama tão baixinha sem que ele acabe apagando. Já reparou? Esses níveis mais fracos podem ser usados também para manter a comida quente. Fica ali bem fraquinho, não vai queimar, mas consegue deixá-la quentinha enquanto as pessoas estão se servindo, ou então caso ela tenha ficado pronta muito antes do horário do almoço. E o último nível é realmente bem forte. Eu acho até que ele esquenta mais rápido que o fogo alto do fogão a gás, hein? A ferramenta muito legal dele é o timer. Então você pode programar ali a boca para ficar ligada durante 10 minutos, por exemplo. Passou esse tempo, ele apita pra te avisar e desliga sozinho. Então, pra quem tem uma rotina bem ocupada, tá cozinhando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, isso facilita muito. Com o que eu te falei até agora, você já deve ter notado que tem algumas coisas boas e outras ruins, né? Mas agora, vamos fazer uma lista geral das vantagens e desvantagens desse cooktop? Eu vou começar com as vantagens, e a primeira delas é a estética. Afinal, o cooktop de indução vai ser simplesmente um vidro ali na sua bancada. Tem como ser mais clean, mais discreto que isso? Impossível, né? Se você também estiver disposta a investir em uma coifa de bancada, aí sim sua cozinha vai ficar chiquérrima. Mas nesse caso, tome cuidado com a profundidade da sua bancada, porque vai ter que caber o fogão, a coifa, o espaço entre eles. Veja todas as especificações de instalação deles no manual. Agora vamos sair um pouco da beleza e falar de segurança. Se você tem criança em casa, vai amar essas vantagens aqui. Com o cooktop de indução, você não vai ter fogo, chama ali, o que é uma preocupação para quem tem filho mexendo nas coisas, né? E mais uma função que esse fogão tem é o travamento do painel. Você pode deixar ele bloqueado, caso não queira que as crianças mexam ali durante o jantar, por exemplo. Além desse bloqueio programado, tem o travamento do painel caso tenha alguma coisa nos botões. Por exemplo, você derrubou água ali, ou a panela ferveu sem você ver. Ele fica apitando para você saber que molhou, que tem alguma coisa ali apertando as teclas. Então ele desliga todas as bocas e fica apitando até que você vá lá e seque, para garantir que só as bocas que você quer estejam ligadas. Mais uma vantagem com relação à segurança é que você não vai ter gás em casa, ou seja, sem perigo de vazamento. E eu tenho certeza que esse é um medo muito comum para todo mundo, né? Essa questão do gás, na verdade, traz até outra vantagem, que é não se preocupar com o lugar que vai ficar o botijão de gás, que por favor precisa ser fora da sua cozinha. E também a não se limitar na escolha do lugar do seu fogão. Afinal, quando você tem um ponto de gás em determinado lugar da sua cozinha, você acaba naturalmente posicionando o cooktop ali, né? Para não ter o trabalho de deslocar esse ponto e tudo mais. Mas sendo de indução, você vai ter mais liberdade para posicionar esse fogão na sua cozinha. Para terminar de falar sobre as vantagens, vamos comentar sobre a praticidade desse fogão. Eu já comentei antes sobre a precisão dele, ou seja, de você conseguir controlar melhor a temperatura das suas panelas, seja no modo mais fraco ou no modo mais forte, o que eu acho incrível. E mais prático ainda é a limpeza. Você não tem noção do quão fácil é limpar esse cooktop. Ele é só um vidro, então passou uma esponja ali, um desengordurante e tá perfeito. Nada de ficar tirando cada uma das pecinhas que tem gordura grudada e passando limão, bicarbonato, esse monte de truque que a gente vê por aí na internet. A limpeza dele, pra mim, é uma das maiores vantagens, viu? Como eu não tô aqui só pra te dizer coisas boas, meu objetivo é justamente você saber tudo de bom e tudo de ruim que tem esse cooktop, bora pras desvantagens. A primeira delas é que como ele só usa eletricidade, faltou luz, você não consegue cozinhar. E provavelmente você vai gastar mais luz do que gastaria com gás. Não é uma diferença muito grande, mas tem que ser levada em consideração na hora de escolher. A instalação dele é mais complicadinha também, como eu já comentei antes. Tem que prestar atenção na voltagem, na fiação, mas chamando um profissional da área para te ajudar,
tudo tranquilo. Nossa próxima desvantagem tá nas panelas. Já listei pra você as que funcionam e as que não funcionam nesse tipo de fogão. E as que você vai poder usar, normalmente são mais caras, então coloque isso na conta também. E já que a gente tá falando de dinheiro, eu sei que você esperou por esse momento do vídeo. O preço. Uns anos atrás ele era bem mais caro que um cooktop a gás. Hoje em dia essa diferença diminuiu, mas ele ainda, na média, é mais caro. Então você precisa aí avaliar se vale o investimento para você. Para terminar o vídeo, a minha opinião pessoal para você, já que eu tenho cooktop de indução aqui em casa. No começo eu demorei para me acostumar. Eu queimava as coisas, ou então eu deixava muito fraco e aí não ficava pronto a tempo, mas agora eu já aprendi, sei qual número colocar para cada tipo de comida e tá tudo certo. Uma desvantagem para mim é que eu amo pegar pão amanhecido e fazer na chama do fogão. Minha família sempre chamou de pão formiguinha porque ele fica cheio desses pontinhos pretos. E com o cooktop sem chama, sem pão formiguinha pra mim. Mas mesmo assim a praticidade da limpeza, da precisão na hora de cozinhar, confesso que superam isso. E como aqui em casa a gente tem geração de energia solar, a gente meio que desconsidera o gasto de energia que ele tem, né? Então faz com que ele seja mais vantajoso ainda. Então eu virei fã desse cooktop e eu não voltaria pro gás de jeito nenhum. Mas agora me conta, depois de ver esse vídeo, você teria um fogão de indução? E caso você já tenha um em casa, comenta aqui o que você mais gosta e o que você não gosta nele. Assim a gente ajuda mais ainda quem tá com dúvidas sobre essa escolha. E pra você que tá buscando saber mais sobre reformas inteligentes, se inscreve aqui no canal, a gente tem vídeo novo toda semana. Eu tenho certeza que a gente vai te ajudar muito.